Ok. Luiz Leandro, boa noite. Boa noite, Hélio. Tudo bom, Elinho? Seu Flávio, boa noite. Boa noite, Bruno. Sejam bem-vindos. Deise, seja bem-vinda, minha irmã. Aline, boa noite a todos. Boa noite, Eliana. Boa noite, Luzia. Boa noite, Elisângela. Boa noite a todos que vão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Licélia, boa noite, Silvia. Boa noite, Nara. Seja bem-vinda. Melissa, minha irmã, boa noite. Renato, sejam todos bem-vindos. Aninha, boa noite, querida. Iris, boa noite. Boa noite, Selma. Sejam bem-vindos. Roberto. Benedito, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cacilda. Valdemir, boa noite. Boa noite, Marlúcia. Todos bem-vindos. Hoje, Tatiane, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre transição planetária. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho vamos iniciar. Toninho, meu primo, seja bem-vindo. Ricardo, boa noite. Boa noite, seu Moacir. Anderson, seja bem-vindo, meu irmão. Luiz Henrique, todos muito bem-vindos. Landa, boa noite. Mara, boa noite. Zeza, boa noite. Sejam bem-vindos. Maria Helena. Hoje, como eu havia falado, nós vamos comentar um pouco sobre a transição planetária, esse período de transformação da Terra, né? Essa questão para tentar responder pela ótica espírita, se afinal de contas o mundo vai ou não vai acabar, né? Né? Vamos ver aí. Boa noite, Celina. Boa noite, Ulisses. Sejam todos bem-vindos. Janaína. Helenice. Lembrando, como hoje é terça-feira, nós teremos aí a explanação 45 minutos, né? E após teremos a vibração pelos necessitados, como a gente faz toda terça-feira. E logo após teremos a vibração do passe, tá? Então eu já convido a todos, faltam 2 minutinhos, dá tempo de ir lá pegar uma... Ô Paula, seja bem-vinda, minha irmã. Vilma, Marcelinho, sejam bem-vindos. Denise, então já temos aí o tempo para pegar a aguinha lá, o copo com água, a garrafinha com água, para ao final da reunião fazermos a vibração do passe e da fluidificação da água, tá? Lucilene, Rosmari, Fernanda, seja bem-vinda. Renato, boa noite. Marcelinho, boa noite. Janir, todos bem-vindos. Wanda, seja bem-vinda, minha irmã. Claudete, boa noite. Sônia, Edson, Rosinha, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Paula. Boa noite, Pamela. Sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho, 1 minutinho, a gente já vai começar. Janir, boa noite. Marli, boa noite. Boa noite a todos que vão se aproximando aí para que a nossa live dê início. Rogério, boa noite.
Ângela, boa noite André, boa noite Aline, Conceição, todos muito bem-vindos. Gi Fernandes, sintam-se abraçados. Vamos iniciar logo a reunião. 8 horas, vamos iniciar então, mas antes eu gostaria de mandar um beijo, um grande abraço, meu querido irmão Seu Walter e a Luciana lá de Águas Santa Bárbara, a Dona Maria, esposa do nosso querido Seu Oswaldo lá de Santa Bárbara, meu carinho, meu beijo muito grande, e a Dona Cecília lá de Sorocaba, que também está sempre presente com a gente aqui. Uma boa noite a todos e vamos iniciar a nossa reunião com a nossa prece costumeira, né? Vamos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos irmãos espirituais. Vamos rogar a eles que nos abençoe nessa noite, que possam ao longo da nossa reunião nos fortalecer, nos amparar, nos auxiliar, para que possamos, ao término dessa reunião, sairmos renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje eu inicialmente pensei em falar sobre o Chico Xavier, uma vez que hoje completam 18 anos do desencarne, do retorno do nosso amado Chico para a pátria espiritual, né? Mas como esse tema ele tem sido recorrente nas nossas reuniões de Pinga Fogo da quinta-feira, e como muita gente vem perguntando sobre essa questão da transição planetária, do fim do mundo, né, eu resolvi hoje pedir licença para o Chico, né, e falar um pouco sobre transição planetária. Afinal de contas, o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar, o que vai acontecer, né? Bom, quando a gente fala em transição planetária, a gente precisa entender primeiro o seguinte, que as pessoas, de uma forma geral, têm uma tendência de achar que o mundo vai acabar. Isso como diria Carl Gustav Jung, né, tá no consciente coletivo das pessoas, né? Então, a cada final de século, as pessoas imaginam que o mundo vai acabar, né? Então, eu já presenciei a ideia do final do mundo de 99 para 2000, de 2000 para 2001, em 2004, em 2007, em 2012, em 2015, em 2019, agora alguns prorrogaram para 2021. Aí chegou a pandemia, todo mundo achou que o mundo vai acabar. Então, essa ideia do final do mundo que as pessoas trazem é uma ideia meio de inconsciente coletivo, né? Mas não tem fundamento, porque a Terra, né, ela vai acabar um dia. Sim, claro, porque é um planeta, né? E os astrônomos, os cientistas dizem que ele, planeta Terra, que gira em torno do Sol e necessita da fonte do Sol para sobreviver, um dia o Sol vai se apagar, vai acabar a energia do Sol. E a Terra e os outros planetas que formam o Sistema Solar igualmente vão acabar. Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma, né?
Então, da mesma forma que o planeta Terra foi criado, um dia o planeta Terra acabará fisicamente. Mas podem ficar tranquilos, isso vai levar em torno de mais ou menos 20 bilhões de anos. Então é tempo suficiente para que nós, que estamos na fase humana, alcançamos a angelitude dos espíritos puros e possamos, quando isso ocorrer, estarmos em regiões muito mais luminosas do que a Terra, né? Então podemos ficar tranquilos. Quando nós falamos em fim do mundo, em transição planetária, nós estamos falando do fim do mundo moral para o recomeço de um mundo melhor, né? Então, quando nós falamos em transição planetária, nós estamos falando que o planeta Terra ele vai se elevar na hierarquia dos mundos. E para isso, nós precisamos compreender aquilo que nós havíamos comentado semana passada, quando nós comentamos a respeito das muitas moradas na casa do Pai, e que eu havia falado que Kardec analisou a questão da hierarquia dos espíritos, né? É uma escala evolutiva, que vai da questão 100 à questão 113, que são os espíritos maus, os espíritos bons, os espíritos puros. Então, se os espíritos evoluem, os planetas que refletem a sua população também evoluem. Então, nós passamos já pelo primeiro estágio, que é o planeta primitivo, onde o instinto reina absoluto. Depois entramos no mundo de provas e expiações, onde o instinto ainda é muito forte, mas a inteligência já começa a despontar de forma brilhante, não é? Então é o segundo estágio. E estamos adentrando o terceiro estágio, onde o instinto quase não existe, em que o bem e a inteligência já está muito avançada e que ela começa a arrastar com ela o sentimento, né? A característica básica de um planeta de regeneração não é o bem absoluto, mas o compromisso dos seus habitantes com a causa do bem, com a mudança íntima, né? Então nós estamos nessa etapa. Então, para que nós possamos compreender melhor a questão da transição planetária, a gente precisa voltar a uma outra transição, né? Porque nós estamos passando para a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então vamos voltar um pouco no tempo para o período em que saímos do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, né? Quando nós vemos a linguagem figurada e simbólica da Bíblia, no Gênesis, nós temos uma ideia muito simbólica da questão, né? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é na realidade uma leitura do livro A Gênese de Moisés, pela ótica da doutrina espírita, nos esclarece que o planeta Terra era um planeta primitivo, né? Quando os homens, nós humanos, ainda habitávamos corpos de homens de Neandertal, homem macaco, né? A partir de mais ou menos 45 mil a 50 mil anos antes de Cristo, chegaram à Terra alguns espíritos que eram intelectualmente muito mais avançados do que nós. Moralmente, ainda não é? Eram os nossos irmãos de um planetinha que existe numa constelação longínqua chamada Cocheiro, de um planeta chamado Capela. Todos nós espíritas, em algum momento da sua vida como espírita, já deve ter ouvido falar em Capela,
né? Nossos irmãos capelinos, aqueles que não se ajustaram à evolução do planeta, foram retirados de lá e trazidos à Terra, para reencarnar na Terra, que à época era um planeta primitivo. E essa ligação, essa mistura entre os nossos irmãos capelinos e aqueles espíritos que nasceram, entre aspas, na Terra, deu origem não apenas a um boom de desenvolvimento social no planeta, mas também a uma alteração nos corpos, o que fez com que o homem de Neandertal, o homem macaco, chegasse à condição de Homo sapiens sapiens, que é a nossa atual configuração, graças a essa miscigenação, a essa mistura entre aqueles que vieram de Capela e os espíritos que aqui habitavam a Terra. Bom, a partir daí começou um processo de evolução do planeta Terra, do ponto de vista social, né? Começaram a descobrir o fogo, a inventar a roda, né? Meios de agricultura, de domesticação de animais, saíram das cavernas, começaram a formar pequenos grupos, pequenas aldeias, e aí começaram a desenvolver. E esses espíritos de Capela, que não obstante tinham uma inteligência primorosa, estavam aqui como um meio de resgate dos seus débitos em Capela, para que pudessem se voltar ao coração a Deus, para que assim que conseguissem resgatar os seus débitos, auxiliando os irmãos terráqueos, pudessem retornar para casa. E assim foi feito. Aqueles que conseguiram retornar, uma vez que evoluíram, e alguns continuaram aqui conosco e ainda estão até aí hoje conosco, né? E a partir daí, continuamos o processo, saímos do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, por volta do ano 4.000 a 5.000 antes de Cristo, né? Continuamos o processo de evolução. Jesus, que é o nosso divino governador, determina que o povo hebreu seja o mensageiro do Deus único, prepara durante 2.000 anos a vinda de Jesus. Vem Jesus com seu evangelho de amor. Antes, porém, caminha os 10 mandamentos da lei para que as pessoas entrassem em contato com a lei divina. E aí eu chamo a atenção ao mandamento 4º da lei de Moisés: honrar pai e mãe, para que Deus vos conceda longos anos sobre a terra. Um mandamento que foi escrito há 3.500 anos antes de nós. Por que Jesus colocaria honrar pai e mãe, para que Deus vos conceda longos anos sobre a terra? 1.500 anos depois dos 10 mandamentos, vem Jesus e no Sermão do Monte diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. No que se referia o 4º mandamento da lei de Moisés e o sermão da bem-aventurança de Jesus? A terra renovada, a nova Canaã, a nova Jerusalém, que é colocada no livro Apocalipse de João, a terra da renovação. E aí continuamos evoluindo. Lentamente, moralmente, fomos lentamente evoluindo, né? Intelectualmente, muito mais rápido, como é natural, até chegarmos ao ponto de ebulição, que é exatamente o período que estamos passando hoje. Porque no século XIX,
Jesus encaminha à humanidade mais um Consolador. A terceira revelação, o Espiritismo, que vem trazer como norte o resgate do cristianismo primitivo, assim como Jesus pregava e seus apóstolos divulgaram, para que nós pudéssemos ter um norte, um caminho a seguir. Então, a partir daí, começa o processo de renovação do planeta, o processo de transição propriamente dito, não é? Quando nós abrimos o livro A Caminho da Luz, nós vemos lá no primeiro capítulo que Jesus e os seus irmãos cristos, que fazem parte de um conselho que dirige o sistema solar, cada planeta tem um governador, um Cristo que governa o planeta, e Jesus é o nosso governador, se reuniu para decidir questões fundamentais a respeito do planeta Terra por duas situações, por duas ocasiões. A primeira, quando era decidida a formação da Terra. A segunda, quando era decidido a vinda de Jesus ao planeta. E aí ele começa a falar sobre toda a formação do planeta, o desenvolvimento da sociedade terrestre, e lá no capítulo 34, quase no final do livro, ele nos dá uma informação muito importante. Que os espíritos crísticos se reuniriam mais uma vez para decidir o destino do planeta Terra. E ele mesmo não revela a pauta, o assunto dessa reunião. Mas, com toda certeza, essa pauta era o processo de transição do planeta. Como se daria? Porque nós imaginamos que a transição planetária será através da violência, através da destruição, através do temor, que Deus governa o universo com raiva ou com castigos. Mas Deus e Jesus, que é o espelho divino que reflete Deus à humanidade, governam com amor e com extrema misericórdia e carinho. Então, esse processo de transição, que já foi determinado pelos espíritos crísticos, e acredito eu, ter sido essa reunião no século XIX, que já vinha sendo planejado esse processo há muito tempo. Então, todo esse processo é muito bem estudado e dirigido pessoalmente por Jesus, que é o nosso governador espiritual. Uma vez que, como diz uma mensagem linda, intitulada Jesus está no leme. Jesus está no leme da embarcação Terra. E com certeza, nesse momento de aflição e dificuldade na Terra, Jesus está sereno porque ele sabe que o mundo, como nós o conhecemos, está ruindo, mas não fisicamente, mas moralmente, para a reconstrução de um mundo melhor. Ou como ele mesmo disse, eu destruirei o templo, em 3 dias eu reconstruirei. Na linguagem simbólica da Bíblia. Não é? Então, nós temos a certeza de que Jesus está na direção desse processo de transição. E ele sabe o que está fazendo. Não é? Então, a partir daí, nós precisamos compreender que tudo isso já estava marcado para ocorrer há muito tempo.
Eu vou colocar uma questão aqui que está no livro A Caminho da Luz, né? Para que vocês possam entender um pouco desse processo que já estava definido há muito tempo. Lá no Salmo 90, Daniel diz assim, ele diz, aliás, Daniel não, Davi, salmista Davi, diz, para Deus um dia, mil anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. 1000 anos depois, Pedro, na sua segunda carta, diz, porque para o Senhor, 1000 anos é como o dia que passa. Então nós entendemos simbolicamente que para Deus, um dia divino é 1000 anos, simbolicamente. Então, há na cultura hebraica um dia que talvez seja o dia mais importante do calendário hebraico, que é o Shabat, o dia de sábado. Por isso, um dos mandamentos da lei é guardar o dia de sábado. Mas o dia de sábado, para os hebreus, o Shabat, é o dia da conexão com Deus. Você se desconecta do mundo para se conectar apenas a Deus. Pois bem, o Shabat ocorre a cada 6 dias, uma vez por semana. Vamos colocar isso em termos do salmista. Se um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, um Shabat divino ocorre a cada 6.000 anos. Pois bem, na questão 50 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, Adão foi o primeiro homem na Terra? Se referindo naturalmente ao símbolo Adão, ou raça adâmica, como Kardec coloca no livro A Gênese, que é a raça dos capelinos. E ele disse não foi o primeiro e não foi o único. Por quê? Porque quando os capelinos vieram, a Terra já era habitada. E o Adão, a simbologia de Adão, representa a raça dos capelinos. E mais estranho é a questão 51, quando Kardec pergunta, poderemos saber quando viveu Adão? E o Espírito de Verdade responde, há 4.000 anos. Como assim 4.000 anos? Lembra que eu falei que os capelinos chegaram aqui para resgatar os seus débitos morais e reavivar o amor a Deus por volta de 45 a 50 mil anos antes de Cristo? Então, há 4.000 anos antes de Cristo, teve uma peneirada, se a gente pode colocar assim. E aqueles capelinos que já se recuperaram moralmente, retornaram para a capela. E aí começou a última semana divina do mundo de provas e expiações. O último Shabat divino ocorreu há 4.000 anos antes de Cristo. Como o Shabat ocorre a cada 6.000 anos, vamos fazer o cálculo. 4.000 anos antes de Cristo, mais 2.000 anos depois de Cristo. Sexto dia. Nós estamos às portas de entrar no Shabat, o dia da conexão divina, o dia da transição planetária. Mas isso, por si só, deve ser confirmado por um outro livro, intitulado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando lá, em um dos seus capítulos, Humberto de Campos conta uma reunião ocorrida entre o anjo Ismael, governador espiritual do Brasil, e os seus colaboradores. Quando ele diz, não podemos esquecer que estamos no século do advento do Consolador.
século XIX. Essa reunião ocorreu por volta de 1835. Serão 200 anos, serão 100 anos preparatórios para os próximos 100 anos. Ou seja, a doutrina espírita chegou na Terra em 1857, mais 100, 1957, mais 100, 2057. Chico Xavier, ao ser perguntado sobre a transição planetária, respondeu o seguinte, que Emmanuel diz que por volta de 2057, o mundo já estaria em franco processo de transição, batendo assim com as informações de Humberto de Campos. Pois bem, quando nós vemos que estamos há 37 anos da data de 2057, podemos começar a entender que o processo de transição da Terra começou no século XIX. Já estamos em transição planetária há 163 anos. E esse processo vem sendo gradual. E nós não vamos percebendo. Porque é uma transição moral, não uma transição física. Assim, nós vemos, por exemplo, que algumas características que Kardec fala no capítulo 18 do livro A Gênese estão acontecendo hoje. Kardec fala o seguinte, que o processo de transição planetária será caracterizado por duas causas, duas características básicas: a loucura e o suicídio. A loucura. Nunca se tomou tanto remédio antidepressivo como agora no mundo. É muito difícil você encontrar alguém que não tenha episódios depressivos ou que não conheça ninguém que tenha. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde diz que a cada 1 minuto no mundo ocorre um suicídio. As características básicas do processo de transição, conforme asseverado por Kardec em 1868, foi publicado a Gênese. Por outro lado, ele diz também que é um período de encontro entre dois pontos. Os espíritos maus estão saindo da Terra e os espíritos bons estão chegando. Lembra 4.000 anos antes de Cristo que teve a peneirada, ou seja, aqueles capelinos que se reativaram moralmente, voltaram? Pois bem, nós estamos exatamente nesse período. Aqueles espíritos maus, vinculados à crueldade, que não aceitam o bem, que não mais se vinculam ou se fortalecem no bem, serão exilados para planetas inferiores. No caso, o único tipo de planeta inferior à Terra será o planeta primitivo. Voltarão a encarnar na condição de homens de Neandertal, homens macaco. Né? E nós, espero eu que eu esteja incluído nesse grupo, que já estamos nos esforçando no bem, ou que já temos um compromisso com o bem, ficaremos aqui e apreciaremos essa transição do mundo. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, Amor Imperecível Amor, diz que o século XX foi conhecido como o século da ciência. O século XXI será conhecido como o século do amor. Temos 80 anos ainda. Então, o planeta está mudando. Né?
A partir, só um exemplo para vocês. A partir da década de 70, uma grande estrela de nome Alcíone, que é uma estrela de terceira grandeza, para que tenha uma noção, o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, e ele começou a se aproximar da atmosfera do Sistema Solar. E a sua luminosidade começou a iluminar o Sistema Solar. A partir daí, espíritos começaram a encarnar na Terra aos milhões. E eram espíritos diferentes, emitiam uma luz do perispírito azulada e tinham uma inteligência fora do comum, muito mais avançado que a nossa. E foram chamados pelos cientistas, pelos psicólogos da área infantil, educacional, como crianças índigo. Eram aqueles precursores da Era Nova. Hoje, as crianças índigo começaram a encarnar na Terra por volta de 1970, 72, e apesar de ter nascido em 73, acredito que eu não sou índigo, hoje estão na média de 40, 50 anos, né? Estão no topo do processo que a gente poderia chamar de comando do planeta, né? Que é 40, 50 anos. Por outro lado, a partir de 2010, começaram a encarnar na Terra espíritos que vinham de Alcíone e que emitiam uma luz do perispírito cristalina, e daí o nome crianças cristal, que não só eram muito mais evoluídos intelectualmente, mas também moralmente. E elas começaram a encarnar, segundo informações de Divaldo Pereira Franco, no livro Crianças Índigo e Cristal, a partir de 2012 aos milhões. Então nós vemos que o processo de transição da Terra está avançando e que o bem está chegando à Terra, né? Divaldo fala, inclusive isso é dito não só por ele em palestra, mas também num livro de Manuel Filomeno de Miranda, de nome Transição Planetária, que estão para reencarnar na Terra espíritos missionários, espíritos de alto gabarito espiritual. E para confirmar isso, nós temos, por exemplo, Emmanuel, que reencarnou em 2000, Joana de Ângeles, que reencarna também, Dr. Bezerra, segundo a informação do próprio Divaldo Franco, reencarnará a partir de 2022 ou 2023. Não é? Aqueles grandes pensadores da filosofia grega voltarão. Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos e pensadores de Alexandria, os grandes mensageiros do cristianismo, voltarão à Terra e reencarnarão em missão para alavancar definitivamente essa transição planetária. Mas, João, como explicar toda essa luz e essa bênção? Como explicar que somos envolvidos pela luz amorosa de Alcíone e, não obstante isso, nunca ter havido na Terra tanta perturbação? Meus irmãos, a transição é um período de mudança. E eu vou colocar um exemplo. Alguém vai à casa de um amigo que está mudando naquele dia. Como está a casa? Arrumada? Com toda certeza não. Ela está bagunçada, está cheia de caixas, as coisas fora do lugar. E assim está o planeta. Não é? Nós
dormimos moralmente durante séculos. Nos habituamos a sentimentos e ideias e costumes baseados no orgulho e no egoísmo que agora já não subsistem. E agora estamos sentindo a necessidade de mudar. Chegamos ao fim do poço da degradação moral. Todas as áreas do conhecimento humano estão degradadas. Hoje, ser bom e honesto é motivo de piada. O certo é levar vantagem em tudo. A música, que era um hino de bênção, de alegria, de paz, se transformou em um grito dos desesperados. A literatura, a pintura, as artes de uma forma geral, a violência, a sexolatria, o apego excessivo às tentações, ao desvirtuamento de todas as maneiras, chegou a um ponto inacreditável, em que nós olhamos, por exemplo, a política, que na sua base deveria ser um sacerdócio de pessoas em prol do coletivo, se transformar quase em um sinônimo de roubalheira e de perturbação. Então chegamos a um ponto clímax. E por que isso? Porque eu me recordo, meus irmãos, de uma mensagem de Jesus quando ele dizia assim a Pedro: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus, como Deus, não governa com ódio, governa com extremo amor e misericórdia. E não poderia apenas banir aqueles que ainda não aceitam o amor e desprezá-los, porque ele os ama, como ama aqueles seus servos fiéis. Então deu a eles também a oportunidade última de encarnar na Terra e rever seus conceitos. Isso se deu a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Grande Guerra Mundial, Jesus determina que aqueles espíritos maus, envolvidos na brutalidade, na violência, no sexo desregrado, na moral baixa de todas as matizes, retornassem à Terra para ter o seu último hausto, a sua última oportunidade na Terra. O que fez Emmanuel, em uma psicografia de 1947, dizer: as portas do umbral se abriram. E nós, no movimento espírita, ficamos apavorados com essa mensagem, achando que a Terra ia ser invadida por uma horda de obsessores. Mas não. Eram os nossos irmãos ainda doentes no mal, retornando para a última oportunidade, para encontrarem a saúde e continuarem na Terra. E aí nós vemos, sociologicamente, como bate essas informações. A partir da década de 50, houve uma degradação moral na humanidade jamais vista. As drogas sintéticas nasceram a partir da década de 60. A partir da década de 70, o movimento hippie, de uma forma geral, se entregou à droga, à libertinagem, com raras exceções. Né? Os movimentos políticos na Terra, de uma forma geral, se contaminaram pela corrupção a partir da década de 50. Então nós vemos, hoje, atônitos, que muitos desses espíritos maus, que ainda perseveram no mal, que estão numa faixa de domínio por volta de 60, 70 anos, semearam na mente incauta e imprevisível
daqueles que preferem seguir a marcha da moda ou a onda, acabaram levando a esses corações incautos, invigilantes, determinadas sementes negativas que prosperam hoje. Por isso que hoje a violência é quase comum em todos os lares, onde pai e filho brigam por causa de política, onde os adeptos do candidato A acham que os adeptos do candidato B são demônios que devem ser massacrados, e vice-versa. Quando nós vemos pessoas retornando a conceitos já superados pela ciência há muito tempo, pessoas falando que a Terra é plana, pessoas falando que determinados conceitos científicos que há muito foram provados e reprovados pela ciência, reconfirmados pela ciência, são bobagem. Que Deus não existe. Que devemos aproveitar o mundo agora, porque depois ninguém sabe. Que o homem é o centro do universo. Então, determinados conceitos que fazem até nós, dentro do meio religioso, perdermos o caminho. Quantos religiosos brigam e discutem por causa de religião, esquecendo da mensagem de paz e amor de Jesus, de compreensão. Então, todos esses devaneios, todas essas perturbações que nós vemos hoje em dia, a violência crescendo de forma assustadora, os crimes políticos de desvio, de corrupção, crescendo de uma forma colossal, são reflexo desse pessoal que está aqui desde a década de 50 em processo de recuperação e não aceitaram mudar. Mas aí vem Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, e diz claramente, com todas as palavras, o processo de transição já se iniciou há muito tempo. E esses espíritos que já não se compadecem do sofrimento do próximo, que ainda perseveram no compromisso com o mal. E aí eu peço que leiam o livro para não dizer que eu estou mentindo. E que se vinculam a crimes contra a humanidade, como assassinatos, latrocínios, estupros e crimes do colarinho branco. Está verbalmente escrito lá. Já estão sendo transferidos para outros planetas. Ou seja, não terão mais oportunidade de voltar à Terra. Assim que desencarnarem, uma vez que todos nós um dia desencarnaremos, quando esses espíritos desencarnarem, já não mais terão oportunidade de voltar à Terra. Aliás, nas palavras de Manuel Filomeno de Miranda, já estão, ao desencarnarem, sendo preparados para reencarnar em um planeta primitivo, onde, a exemplo dos nossos irmãos capelinos, ficarão alguns milhares de anos nesse planeta, auxiliando a sociedade primária lá a desenvolver sociedade, para que, junto ao trabalho árduo com os nossos irmãos primários, desenvolva o amor e tenha a oportunidade de retornar à Terra renovada. E nós, espero, com todas as forças do meu coração, que eu esteja incluído nesse grupo, possamos permanecer aqui na Terra para ver as maravilhas de um planeta de regeneração,
Uma vez que um planeta de regeneração, já não existe mais expiação. Ou seja, todas as doenças, todas as dores e dificuldades expiatórias não existirão mais. Quase todas as doenças desaparecerão. Já estão na Terra espíritos luminosos reencarnados, que darão matrizes genéticas para o nosso corpo, que hoje é o corpo do Homo sapiens sapiens, ganhará um salto de evolução. O nosso corpo físico será muito mais sutil. Aquilo que nós hoje chamamos de mediunidade, que alguns têm, será um sexto sentido tão comum e natural quanto a visão, quanto a audição, quanto ao tato. E nós teremos a condição de finalmente encontrar na Terra a renovação. Mas não nos enganemos, meus irmãos. Jesus nos falou: o reino dos céus está dentro de vós. É, talvez, para todos nós encarnados na Terra, a mais importante reencarnação dos últimos séculos. Porque se nos últimos séculos nós muitas vezes dormimos acomodados aos nossos próprios erros, nessa última encarnação temos a oportunidade, antes da transição, temos a oportunidade de trabalhar no bem, trabalhar pelo bem e por Jesus para o mundo melhor. O que devo fazer, João? Grandes coisas? Não. Seja bom. Continue trabalhando no bem, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, dentro do seu seio social. Faça o possível para ajudar. Faça o possível para vencer as más tendências que você ainda traz, que todos nós trazemos. Porque é assim que nós seremos contados como os eleitos. Uma vez que Jesus nos fala, é chegado o momento de separar a cabra dos bodes, separar o joio do trigo. Como ser um trigal? Fazendo a nossa parte, sendo digno, sendo consciente, sendo honesto, fazendo a nossa parte para um mundo melhor. Não esperar que os outros façam. O mundo de regeneração está às nossas portas. Mas não nos enganemos, meus irmãos, ele depende de nós. Depende de uma revisão de conceitos. Tudo aquilo que nós, ou a sociedade, imagina como certo, está ruindo para a construção de um novo paradigma, de uma nova ideia base para a sociedade, uma ideia base fundada no amor, no respeito, na paz, que deve ser o objetivo principal de cada um de nós. A transição planetária não deve trazer medo a ninguém. A transição planetária deve estar trazendo para todos nós a oportunidade de definitivamente quebrarmos as algemas que nos prendem aos nossos próprios males, as nossas próprias sementes perversas, para que possamos livres voar para um planeta de regeneração. Espero, meus irmãos, com todas as forças da minha alma, que possamos juntos renovar o planeta. Que Deus nos abençoe. Vamos agora a nossa vibração pelos nossos irmãos necessitados e depois a nossa vibração do passe e da fluidificação da água. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus, a nos envolver
nesse carinhoso abraço, vamos pedir-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades e aflições, pelas nossas dores, de espíritos ainda tão distantes da luz. E vós, haverá de nos amparar, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que passam por provas e expiações, dores e sofrimentos, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa, rogamos que o teu infinito amor seja a lanterna a nos iluminar pelo caminho da terra. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos pelos nossos irmãos que nesse momento a nossa mente alcance, que o nosso pensamento se transforme em ponte de luz, através das quais os espíritos nobres alcançarão a todos que necessitam, encarnados e desencarnados. Pedimos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Pedimos que a chave do arrependimento lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos pelos nossos queridos e amados irmãos suicidas, para que a Mãe Santíssima de Nazaré os recolha em seu braço maternal, lhes abrindo a alvorada de uma nova vida. Rogamos por todos os nossos irmãos que ainda perseveram no mal, encarnados e desencarnados, para que possam ter em seus corações brotada a semente luminosa da verdade, e a verdade os liberte, tornando-os dignos do teu infinito amor e misericórdia. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então agora, vamos à vibração do passe e da fluidificação da água. Convido a todos a novamente fechar os olhos e trazer a imagem mental que o nosso lar e a nossa família nesse momento está recebendo uma garoa luminosa que desce sobre nós.
Essa garoa luminosa envolve as paredes do nosso lar, o chão e a cada um de nós. E lentamente começamos a ver que essa luminosidade vai se transformando em formas humanas e percebemos os espíritos nobres ao nosso lado, como verdadeiros anjos de luz. Cada qual nesse momento tem um mentor espiritual ao seu lado. E nesse momento, a energia luminosa que sai de suas mãos abençoadas atinge a nossa cabeça. E lentamente essa luz começa a invadir todos os cantos de nosso corpo, de nossa mente, de nossa alma, de nosso coração. Nesse momento nos sentimos envolvidos por essa luz, que ilumina a mente, que harmoniza o corpo, que purifica a alma. Sentimos como se recebêssemos uma injeção de ânimo, um fortalecimento da fé, uma renovação da esperança. E essa luz vai retirando gradativamente todos os pensamentos negativos, toda perturbação, todos os sentimentos inferiores. E agora nos percebemos luz, harmonia, paz. Olhamos para o nosso ambiente, para o nosso lar, e aonde quer que possamos olhar, encontramos luminosidade. Nossos familiares envoltos também nessa luz. A alegria nos invade a alma e temos a certeza de que Jesus nos abraça, nos fortalece, nos abençoa. E ouvimos na acústica da alma: vai, filho, persevera, trabalha na minha vinha, estou contigo, persevera até o fim, para que possamos juntos encontrar o reino de Deus na terra. Lentamente agora, os nossos irmãos vão fluidificando as águas. A luminosidade que nos envolve agora é captada pelas águas. Ela se transforma em abençoado remédio, que revigora, que harmoniza, que fortifica, que acalma, não só para nós, mas para todos os nossos familiares. E lentamente, vamos retornando à nossa consciência plena, renovados pela energia abençoada do passe, e diante da nossa água, que agora já não é mais água, a não ser um remédio luminoso. Que assim seja. Bom, meus irmãos, agora nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais, que carinhosamente e comumente chamamos de anjos da guarda. Aqueles a quem Jesus entrega como missão cuidar de nós durante a nossa vida física. O nosso carinho, o nosso agradecimento. Agradecemos a todos os trabalhadores de luz do GAEFA que aqui estiveram conosco essa noite. A todos que colaboraram, não só conosco e com os nossos familiares, mas também a tantos e tantos que nesse momento receberam a luz através do nosso pensamento.
Agradecemos aos dirigentes espirituais desta reunião. Agradecemos a Francisco de Assis, o nosso patrono da nossa casa. A Mãe Santíssima da Humanidade, a quem agradecemos o infinito amor, a Jesus, o nosso Mestre, que de forma tão amorosa e carinhosa cuida de todos nós, nesse momento de fragilidade moral do mundo. Ele nos ampara e nos abençoe. E a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida, o supremo amor, agradecemos por mais essa reunião e rogamos, Pai, a Ti entregamos essa reunião aos pés e rogamos humildemente, nos fortalece, nos ampara, para que consigamos definitivamente romper com as algemas do ódio, do orgulho, do egoísmo, da materialidade, das tentações, para que possamos renovar através da Tua infinita e misericordiosa palavra do Evangelho, para que possamos renascer como o mundo renasce agora, renascer e merecer vivenciar o reino de Deus na terra. Cada um de nós, nesse momento, que possa receber essa divina luz do Pai de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, terminamos a nossa reunião. Agradeço profundamente a cada um de vocês que aqui esteve. É um tema, claro, que não deu para esgotar o tema, porque é um tema muito complexo, e aí a gente precisaria de, no mínimo, umas 2 horas e meia para poder analisá-lo com forma mais profunda, né? Mas espero que tenha conseguido dar, em linhas gerais, uma ideia do que é esse processo de transição do planeta, e principalmente a nossa responsabilidade nisso. Porque, como nós comentamos, nós que fazemos esse planeta melhor, né? É natural que esses nossos irmãos que ainda estão doentes não estejam mais aqui, ou estejam saindo, e que estejam chegando espíritos missionários, mas que nós também temos a nossa parte nisso tudo, né? Agradeço profundamente o carinho, o amor que vocês têm por mim, e tenho certeza que eu também tenho um amor e um carinho muito grande por todos que nos acompanham. Cada um que está aqui conosco nesse momento, é impossível dizer o nome de todos, mas sintam-se abraçados por mim, pelo meu coração, por todos nós da minha família, pela família Gaefa, né, que é uma família também. Vocês, de alguma forma, fazem parte agora dessa família, que é a família da nossa casa. E gostaria de deixar os recadinhos, naturalmente, né? Essa reunião estará no nosso Facebook, né? O Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, mas também estará daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube, que é o Gaefa Espírita, G-A-E-F-A Espírita, Gaefa Espírita, onde lá estarão não só essa palestra, não só essa reunião, como todas as outras que nós temos feito ao longo desse tempo online, as reuniões de Pinga Fogo também estarão lá, os seminários, as palestras que eu andei fazendo, né, que já estavam lá também, sobre temas variados. E aqui eu lembro a vocês, convido a vocês, aqueles que se interessaram pelo tema Transição Planetária, leiam o livro Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. É um livro fabuloso. Aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor o processo de transição do planeta, leiam o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, psicografia do Chico. E aqueles que quiserem conhecer um pouco melhor sobre isso,
Eu fiz um seminário, alguns anos atrás, a respeito do livro A Caminho da Luz, e explica de forma um pouco mais aprofundada toda essa questão do desenvolvimento espiritual do planeta Terra e da sua transição. Tá? Aqueles que quiserem conhecer, no canal HF Espírita está lá Seminário A Caminho da Luz, tá bom? Convido a todos a assistir. E do mais, depois de amanhã, na quinta-feira, estaremos novamente juntos com a nossa live de Pinga Fogo, de perguntas e respostas. Eventualmente, se ficou alguma dúvida em relação a essa explanação que eu fiz hoje da transição planetária, eu ficarei à disposição na quinta-feira para responder, tá bom? E do mais, que tenham todos uma noite abençoada, uma semana de luz, de paz, de força, e rogando a Deus que nos auxilie a deixar que o Cristo nos governe nas nossas atitudes, para que nesse momento em que tantos se desesperam por falta de roteiro, que nós possamos trazer o Cristo em nossos corações, nos guiando pelas veredas do bem. Fiquem em paz e que Deus os ilumine, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem em paz.